Ô, meus companheiros de estudo bíblico, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ao meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Bom, meus amados, nós vamos falar hoje sobre entulhos. É isso mesmo, entulho, tranqueira, coisa que atrapalha. Eu estava lendo uns textos ali que me veio à mente. Muita coisa. Um texto do Antigo Testamento que aconteceu lá para Abraão, para Isaac, na realidade, e que nós, nos nossos dias, acontece também, só que acontece numa outra realidade, uma realidade espiritual. E é o que nós vamos ver agora aí, ó. Veja aí na tua tela, aí está. Poços entulhados. Vamos falar, né, sobre entulhos. Mas vamos ao texto então. O livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 15. Veja o que diz ali. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Quer dizer, taparam os poços. Não queriam que eles matassem a sede, não queriam que eles bebessem água limpa. Vamos ver mais um versículo aqui na frente. Gênesis 26, versos 18 e 19. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Então, o que nós vemos aí nessa passagem? Sabe, eu estava vendo essa passagem e meditando ali como seria, né? Isso aconteceu nos dias de Abraão, na sua peregrinação. Ele, por fé, Abraão dava por fé, Deus falava uma coisa para ele, ele não compreendia, ele não procurava saber, ele simplesmente estava pronto a obedecer. Aquilo que ele não via, que não sabia, mas que ele cria, porque ele sabia quem que falou, era uma promessa, quem que prometeu. Então para ele não interessava muito ver as coisas, perceber, tocar. Para ele o importante era crer em Deus. E o que nós vemos dessa passagem aí, que nessa peregrinação, né? É claro, como ele habitava em tendas, né? Ele era nômade, ele não tinha uma residência fixa. Onde ele se estabelecia ali temporariamente, ele tinha de cavar poços ali, e para poder então matar a sede de seus animais. Ele era uma pessoa próspera, tinha muitos animais, tinha muitos serventos, né, pessoas a seu serviço. Então a água era essencial. E o que nós vemos? De que eles passavam num lugar, como a gente vendo dos textos bíblicos, ele conversava com pessoas do lugar. E então ali acertava, né, fazia aliança, fazia acordos com as pessoas, e ali ele abria os poços para ter a sua provisão de água para ele, para os seus servos, para os animais. Mas nós vemos ali que depois que Abraão partiu ali, entulharam os poços, quer dizer, taparam os poços que ele abriu. E nós vemos que então, depois o filho dele, né, o filho de Abraão, Isaac, passou também pelos mesmos locais
E esses poços estavam tudo entulhados, estavam tudo enchidos de terra. E então o que acontecendo? Dificultando deles beberem água limpa e de dar um suprimento de água para o pessoal que estava com ele, para a sua família e para seus animais. Mas nós vemos aqui uma coisa muito interessante, nós vemos a perseverança de Isaac. Ele foi, os poços estavam entulhados, ele desentulhou, os funcionários dele, os servos dele, né? Desentulharam os poços, voltaram então a ter a água limpa. E mais importante, que nós tínhamos no último versículo, que eles cavaram ali naquele vale e encontraram um poço de águas vivas. As águas vivas aqui nesse texto tem o sentido de água corrente, tem o sentido de uma vertente. Não é, quando fala a água ali, de modo geral, nos poços, seria espécie de cisternas que, né, armazenavam água da chuva. Agora aqui, esse poço que cavaram, que não era água da chuva, mas era água vertente. Isso significa, amados, aqui significa muito mais a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, quando ele se encontrou com aquela mulher samaritana, né, ali no poço de Jacó, veja bem, um dos poços que foi aberto por Abraão, foi entulhado. Nós sabemos, mas de outras passagens na Bíblia, que esses poços que Abraão abriu, eles foram perseguidos, eles foram motivo de encrencas. Abimeleque, que era o chefão daquele lugar ali, ele foi receptivo, né, com Abraão, com Isaac, mas quando ele viu que, no caso de Isaac, por exemplo, que ele estava crescendo, né, estava sendo próspero, ele começou já a ficar com raiva, ficar com inveja de Isaac. E se desentenderam. Chegou num ponto que existia um mal-estar entre os pastores de Abimeleque e os pastores de Isaac, que eram em grande número. E o que fazia? Os servos de Isaac, os pastores de Isaac lá cavavam poço, desentulhavam, conseguiam água. Os filisteus iam lá e diziam, não, essa água é nossa. Essa água pertence para nós, vocês estão de passagem por aqui, as terras são nossas, a água é nossa. E assim vivia aquela contenda por causa da água. Nós vimos a persistência de Isaac, no caso, ele reconhecia a necessidade que tinha para a própria vida e a vida dos que com ele estavam, né? Para a manutenção da vida dele, a água, coisa essencial, né? Nós vemos filisteus justamente querendo matar ele de sede, querendo entulhar os poços, que eles não bebessem a água limpa. Nós sabemos que a água limpa é a palavra de Deus, né? Sabemos que águas vivas é a palavra que o Senhor Jesus pregou. Ele mesmo falou, aquele que beber dessa água, né? Foi para aquela mulher ali do poço de Jacó ali em Samaria. Jesus falou que ele era a fonte da água da vida, e quem bebesse daquela água nunca mais teria sede. Ele falou da maneira espiritual, a mulher entendeu da maneira material, falou, mas o Senhor não tem corda com que vai tirar água daqui? Depois, quando Jesus falou de água viva, né? Ela falou, então o Senhor me dá dessa água porque não tenha mais sede. Então, nós transportando para hoje, eu fiquei pensando em assim, meditando em todas essas passagens, entendendo, né? Na nossa atualidade, hoje estamos em pleno ano 2021 e nós vemos, amados, o seguinte, presta atenção, você olha onde é pregado e anunciado e ensinado a verdadeira palavra de Deus, e onde é ensinada aquela palavra misturada, aquela água misturada. A palavra de Deus é água. Então, quando a pregação é da Bíblia, é do Espírito Santo, vem de Deus, é a água viva,
A água que traz vida, a água que se move, não é água parada. Sabe que a água parada ela junta mosquitos, junta uma série de vermes ali prejudiciais à saúde. Ao passo que a vertente é aquela água que está se movendo, tem vida, né? Não está parada, não está como morta ali, e não armazena impureza, ali está sempre uma água pura, né? E o que acontece? O Senhor Jesus, olha, presta atenção no que nós vamos entender agora. O Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra de esquina, a pedra angular do fundamento da igreja. A igreja partiu aqui nessa terra a partir dele, a partir do Senhor Jesus. E ele então delegou aos seus discípulos, aos seus apóstolos e profetas do Novo Testamento, né, autoridade para dar prosseguimento à sua palavra, ao curso da sua palavra para a igreja, até o arrebatamento da igreja, né? Só que você veja as modificações que tem sido feita na palavra de Deus. Você olha bem, você analisa o que Jesus pregou, o que os apóstolos pregaram. Você analisa a história da igreja no primeiro século e depois da morte do último apóstolo, apóstolo João, você analise as igrejas da cristandade. Tem uma igreja que é o corpo de Cristo, que é uma igreja que não tem nome, é uma igreja que ela se reúne ao nome do Senhor Jesus apenas. E tem as igrejas da cristandade, que cada uma tem o seu fundador, né, tem o seu chefe, o seu cacique lá, e tem um nome que a identifica. A igreja do Senhor Jesus, ela é identificada pelo nome do Senhor Jesus, só, unicamente. Não tem outro nome ali, porque não há outro nome dado debaixo da terra pelo qual possamos ser salvos. Mas a cristandade começou o entulho da água viva, da água saudável, daquela água potável, onde o próprio Senhor Jesus ensinou que as pessoas têm de buscar como que cavocar um poço até encontrar a água potável, a água limpa, né? A água da vida. E os apóstolos fizeram isso. Mas depois que os apóstolos morreram, começaram a misturar, a jogar entulhos nessa água, que é o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Graça, e começaram então a aparecer, né, vindo à tona assim, uma água misturada com entulhos. E esse poço da água da vida, que é o Evangelho, ele vem sendo entulhado. Já foi entulhado desde a partir da morte dos primeiros, do último apóstolo, né? Aí a Igreja Católica assumiu, a Igreja Católica já se misturou com o Estado, já começou a trazer os costumes pagãos para o seio da Igreja, já veio procurando agradar mais ao homem do que a Deus, e para agradar as pessoas que vinham entrando, foi colocando idolatria, foi tendo um sincronismo do culto a Deus com o culto pagão. E depois ali só descambou, só entulhos, como doutrina de purgatório, doutrina de oração pelos mortos, velas, altares, enfim, mudaram, fecharam aquele poço, que era o poço da água viva ensinado por Jesus Cristo, né, aquela água da palavra de Deus autêntica, e foram pondo outras coisas, outro tipo de água ali. É uma água suja para as pessoas se alimentar. E ali foi indo, depois veio a Reforma Protestante. A Reforma Protestante causou enormes divisões em toda a igreja, como nós vemos hoje.
pessoas pregando, guarda o sábado, não guarda o sábado, guarda a lei, não guarda a lei, usa véu, não usa véu, corta cabelo, não corta cabelo, usa barba, não usa barba. Então você veja quanto entulho que jogaram no poço da água viva, que é o Evangelho, a Bíblia Sagrada, contra a modificação das coisas. E hoje, no nosso ano 2021, olha o estado que está. O que as pessoas aprendem é dito que é a palavra de Deus, dito que é o ensinamento do Senhor Jesus, e daí mistura, vem aquelas coisas lá do Antigo Testamento, que era para o povo de Israel, misturado com o que Deus deixou para a igreja. Enfim, resumindo, entulhos. Hoje está muito cheio de entulhos. No passado, na igreja primitiva, no poço da água viva, onde estava ali aberto pelo Senhor Jesus, o que acontecia? As doutrinas, os costumes, enfim, tudo era de uma maneira. E hoje é tudo diferente, é tudo invenção, é tudo inovação. A Bíblia está sendo atualizada a este tempo, está sendo atualizada a este mundo, e não sendo fiel ao que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. Mas ainda resta, amados, um remanescente de pessoas que não vai nessa, por assim dizer, nessa onda. Não procure se entulhada, mas que está cavando os entulhos e tirando lá do fundo a verdadeira água da vida, a palavra de Deus autêntica, e muitas vezes sendo contestado, sendo assim, rotulado de falso, rotulado de heresias. Pessoas que falam a verdade não são muito bem vistos hoje. Poucos os que dão atenção à verdade. Então, infelizmente, hoje a cristandade está passando sede da palavra de Deus, porque os poços foram entulhados. O poço do Evangelho autêntico foi entulhado e foi oferecido, vem sendo oferecido um outro evangelho como opção. Em lugar da fé na verdadeira água da vida, que é a palavra do Senhor Jesus, está sendo mudada, sendo direcionada a fé das pessoas para objetos ungidos. Para água ungida, óleo ungido, lenço ungido, meio ungido, feijão ungido e tantas outras coisas que se vê hoje, aberrações, e que o povo está lá com aquela sede da água da vida ali, mas não tem entulhos. Agora o que é preciso fazer, amados, é como nós vimos aí no final, né, desse versículo aqui, ó, que e tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram no dia de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Assim, amado, depois da morte do último apóstolo do Senhor, vieram os filisteus modernos de hoje e taparam os poços, entulharam. Mas o que no caso de Isaac, o que ele fez? Ele deixou os poços entulhados? Não. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água. Hoje, amado, nós temos de ser como os servos de Isaac, somos servos do Senhor Jesus, temos de ser como os servos de Isaac, cavar novamente os poços que foi aberto lá no passado, do Evangelho, né, autêntico, anunciado pelos apóstolos. Nós temos de voltar lá buscar o que eles ensinaram, porque eles ensinaram foi o que Jesus autorizou eles a ensinarem, e nós voltar a usar dessa água viva, que é a autêntica, verdadeira palavra de Deus. Mas para isso, amado, nós temos que desentulhar os poços que estão entulhados, estão sendo entulhados gradativamente.
Tá certo? Eu espero que você que me assista, você medite também nessa palavra, que o Espírito Santo te conduza pelas Escrituras a mais outros textos que possam esclarecer ainda melhor a respeito dessa meditação aí dos poços entulhados. Lá no passado, e os poços que vêm sendo entulhados hoje, com modernismo, com inovações, com coisas que não agradam a Deus. Bom, aqui a gente termina então mais este vídeo, né? Ficamos por aqui. Que o Senhor seja propício para você, para a tua família, né? A bênção do Senhor seja sobre toda a tua casa. Ora por mim também, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos então no próximo vídeo. Já fica desde já o meu convite para você para os próximos vídeos. E se for do agrado do Senhor, a gente então se vê novamente no próximo vídeo. E portanto, até lá na paz do Senhor Jesus. E fiquem com Deus.